gente começa o programa de hoje, Ana Carina Castro, falando sobre economia, falando sobre dinheiro. Olha só, um levantamento que foi publicado pelo IBGE, Ana Carina Castro, mostra o seguinte, viu? Que para 72% das famílias brasileiras, ou seja, 7 em cada 10 famílias no Brasil, não conseguem chegar até o fim do mês com o dinheiro que recebem. O dinheiro não é suficiente para pagar tudo. Isso mesmo, Tiago Rebolo. Esse estudo foi referente aos anos de 2018 e 2019 e nesse estudo foi revelado que pelo menos 14% das famílias vivem aí com muita dificuldade. As famílias alegam aí dificuldade para sobreviver com a renda recebida. Mais de 58% disseram que também tem dificuldade, ou seja, até dá, mas com dificuldade, 14 tem muita dificuldade, né? 58 tem dificuldade e apenas 26% assumem que conseguem aí passar todo o mês com facilidade. Onde estão esses brasileiros? Onde vivem? E o que comem, né? 26% dos brasileiros entrevistados. O que comem é importante perguntar. É importante, né? Para dizerem que atravessam o mês com facilidade, né? Qual é a mágica que esse pessoal tá fazendo? Não, e ainda tem 1,1%, esses devem ser os ricos, né? Que passam o mês com muita facilidade. Gente, tá difícil, né? Para quase todo mundo, né? A gente sabe que a inflação tá voltando aí, preços dos alimentos subindo, aluguel, despesas em geral. Realmente o dinheiro tá curto para chegar até o fim do mês. A gente trouxe um especialista aqui, Ana Carina, para ajudar a gente a resolver esse problema. Tudo bem, doutor Robespierre Duó, economista? Esse retrato aqui que o IBGE traz é um retrato que a gente vê na realidade, né? De fato, o dinheiro está curto para chegar até o fim do mês, né, Robespierre? Boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma realidade que o Brasil está passando hoje. Depois da crise econômica que ele veio com a 2015 para cá, a renda do brasileiro vem reduzindo, certo? E aí requer dos brasileiros um marabalismo para poder conseguir fazer com que a renda, o orçamento se encaixe dentro da renda. E isso é a parte mais difícil do processo. Hoje, Robespierre, qual segmento da economia, né? Qual setor, qual gasto é mais, representa, né, uma fatia maior aí da renda dos brasileiros? É realmente a alimentação? No dia a dia a gente percebe que a alimentação talvez seja realmente onde o calo aperta mais. É aí mesmo onde é que está o problema? A gente precisa dividir a sociedade brasileira em 3 classes, para ficar fácil: rico, médio e pobre. Para o mais pobre, ou para o pobre, é onde a alimentação pesa mais, é onde o orçamento dele fica mais apertado. Por quê? Porque ele gasta mais com alimentação. Para médio, já não é a alimentação tão importante, ele já consegue administrar isso com mais facilidade. E para o rico, a alimentação acaba não sendo um peso tão significante. Aliás, quase nenhuma área, né? Acaba sendo um peso significante, né? Para quem tem mais dinheiro, consegue passar. Tem 26% dos brasileiros que dizem que conseguem passar o mês aí com uma certa facilidade, né? Agora, como a maioria alega aí dificuldade para a gente, né, atravessar o mês com a atual renda, como é que a gente tem? Existe alguma orientação, né? Alguma dica para fazer esse dinheiro multiplicar e conseguir atravessar um mês sem tantas dificuldades? A nossa sociedade tem uma característica grande que é de consumir. É consumista por natureza. Então, há necessidade de aprender a trabalhar o dinheiro, fazer com que tenha um orçamento e esse orçamento caiba na sua renda. E com isso, requer determinados sacrifícios, cortes de despesas. Então, quando nós olhamos para o orçamento do brasileiro, normalmente ele está ali gastando com cheque especial, cartão de crédito, e acaba pagando, fazendo com que o suor dele seja para pagar dinheiro e não fazer o dinheiro trabalhar para ele, que é isso que é a diferença, que esses 26% estão trabalhando. Eles trabalham fazendo com que o dinheiro trabalhe para ele, e a nossa grande maioria está fazendo com que ele trabalhe para o dinheiro. E como é que a gente faz o dinheiro trabalhar para a gente? Fiquei curiosa agora. Aí vem a questão orçamentária. Tô doida pro meu dinheiro trabalhar para mim. Significa que você tem que trabalhar o seu orçamento. Trabalhar o orçamento significa botar tudo na ponta do lápis, significa cortar algumas despesas, não ficar preocupado com o que o colega do lado está imaginando que você tem ou deixou de ter, e fazer com que você poupe recursos. Você tem que aprender a trabalhar guardando pelo menos 30% da sua renda mensal até ter um colchão de emergência, que seria de 3 a 6 meses da sua despesa mensal. Nossa, mas é difícil fazer isso com quem ganha o salário mínimo, hein, Robespierre? Dá mesmo assim, quem ganha ali 1.000, 1.100 por mês, reservar todo mês 300, 200 reais? As pessoas que trabalham, que ganham salário mínimo, normalmente eles não vivem só do salário mínimo. Eles têm uma renda que a gente chama aqueles bicos.
Exatamente por quê? Porque eles têm a dificuldade e sabem que não dá. Então, somando todos os rendimentos, o ideal é guardar ali 30%. O ideal é isso. Robespierre, agora a gente está até brincando aqui, mas a gente sabe que é um drama, né, muito grande que essas famílias vivem. A gente sabe, e a gente até mostrou aqui recentemente em 12 em Ponto, imagens, né, de uma senhora no supermercado com muita dificuldade de fazer aqui aquela compra do mês para chegar dos 30 dias ali com seus alimentos em casa. Então, é um drama muito forte. Por que, Robespierre, essa situação piorou tanto recentemente? Queria que você traçasse para a gente aqui de forma bastante resumida e até didática, por que os alimentos, principalmente falando aqui para a massa, né, grande massa que está ouvindo aqui o 12 em Ponto, que é a população que vive ali com assalariada, por que os alimentos subiram tanto de preço e o que é possível fazer, pensando em política pública, governos, enfim, para que a gente tenha enfim, uma situação em que a população consiga, né, o seu dinheiro consiga render? Há vários fatores, motivos que fazem com que os preços tenham aumentado. É interessante a gente entender que alguns anos atrás o governo federal tinha o que a gente chama de uma reserva de emergência, que era o estoque regulador. Qual era a função do estoque regulador? Era quando determinado produto, vamos dizer, o arroz, começava a ter aumento de preço, o governo pegava o arroz que ele tinha estocado e jogava no mercado e fazia com que o preço se acomodasse. Isso deixou de existir. O governo federal deixou de existir, não é desse governo nem do anterior, já vem há algum tempo acontecendo isso. Com isso, os preços ficariam controlados. E por que os preços estão subindo? A gente tem que observar vários fatores. O primeiro, a questão do aumento do dólar. E o dólar tem a ver com a alimentação? Tem. O Brasil é um grande exportador de produtos. Ele exporta soja, ele exporta milho, ele exporta carne, exporta frango. E toda vez que ele começa, se você pensar que eu sou o produtor e o preço lá fora está melhor, mais vantajoso para mim vender lá para fora do que vender aqui dentro, eu vou vender e ganhar em dólar. E aí o estoque aqui diminui. Diminuindo a oferta também acaba encarecendo. Há também determinados fatores que influenciam. Nós estamos passando por um período de seca. Energia elétrica acaba influenciando, certo? E essa seca acaba fazendo com que as hidrelétricas produzem menos energia, aumenta na nossa conta. Aliás, viu, Robespierre, o IBGE soltou um estudo dizendo que a safra do Rio Grande do Norte deve ser menor agora em 2021, muito por causa da escassez das chuvas, né? Os dados apontam para uma redução de cerca de 16% na área plantada e 24% na área colhida esse ano em comparação com o ano de 2020. Então veja que pandemia indo embora, né? A gente esperava uma retomada, um aumento da produção, mas na verdade está caindo. Por quê? Por causa da seca. Isso influencia, né, o preço dos alimentos. Com certeza. E você observar que essa produção que está caindo é na pequena produção familiar, impacta mais ainda. Porque o grande produtor, exportador, não está faltando água para ele, certo? Ele continua produzindo. E aí ele consegue exportar e consegue ganhar dinheiro. 12 horas e 12 minutos, eu quero ouvir você que está aqui acompanhando 12 em Ponto, viu, gente? E aí, o seu dinheiro dá até o fim do mês? Ou você está aqui nesse grupo dos 26% que conseguem passar o mês com muita facilidade? Manda mensagem para cá, estamos ao vivo no youtube.com/98FM Natal. Se você quiser, manda mensagem por lá, ou se preferir, manda pelo WhatsApp. Vini Marinho, já está podendo mandar mensagem aí? Com toda certeza, mande agora sua mensagem através do nosso WhatsApp 981419898. Mande a sua opinião, mande aqui o seu comentário. Você participa mandando sua mensagem de áudio 981419898. Inclusive, estou aqui muito atento, ouvindo, né? Seu dinheiro dá, Vini Maria, até o fim do mês? Olha, eu tento guardar um dinheiro para a emergência do mês seguinte, mas todo mês tem uma emergência, então verdade, eu não consigo. Ultimamente não tá dando, viu? Boa. Ultimamente não tá dando. Gostei, viu, Vini, da sua escapatória aí. Robespierre, nessa situação, né, com a inflação voltando, puxada principalmente aí pelo preço dos alimentos, preço de bebidas, né, a gente vendo aí a questão da escassez de chuvas, o que tem impactado aí na produção também, não favorece aí a redução de preços. Como é que a gente pode fazer, né, para tentar equilibrar melhor as finanças, não apenas cortando gastos, mas ajustando aí, substituindo coisas, inventando aí um bico novo, né? A gente tem visto durante esse período de pandemia, né? Com o isolamento social, com muitas pessoas sem poder trabalhar, né? Formalmente, muita gente recorreu aí a fazer alimento, produzir alimentos em casa, produzir outras coisas, vender, enfim, um delivery, enfim, o que as pessoas... Renda extra, né? A renda extra. Ganhar mais algum Como dinheiro. quais são as diquinhas assim mais
práticas? A dica é essa: você tem que ajustar seu orçamento. Na hora que você faz o seu ajuste do seu orçamento, teoricamente tem que sobrar recurso. Não está sobrando, você já cortou. O que é que você faz? Busca renda nova. Como é que você vai buscar a renda nova? Atividades que você possa desenvolver que possam aumentar a sua renda. Então, por exemplo, eu trabalho como profissional, eu sou funcionário da Prefeitura de Natal e trabalho fazendo trabalhos de perícias judiciais. Ou seja, eu tenho um complemento da minha renda. E isso serve para todos os profissionais. Perfeito. Olha, são 12h15. Robespierre, a gente tá falando aqui sobre economia. Deixa eu dar uma dica aqui pro nosso ouvinte do 12 em ponto 98, economizar. Que tal reduzirem até 95% o valor que você paga de conta de energia? Bom demais, né? Energia elétrica, inclusive, é um dos grandes pesos aí no orçamento doméstico. Quanto é que você tá pagando de energia? 150, 200 reais? Que tal pagar só 15 reais, 20 reais? Você pode fazer isso, gerando energia aí na sua casa. Com energia solar, você só paga para instalar o equipamento aí na sua residência ou na sua empresa, onde você quiser. Depois que terminar de pagar o equipamento, você para de pagar a conta de energia, porque você vai gerar energia suficiente aí para o seu consumo. E lá com a AMG Solar, você tem uma equipe super experiente para te ajudar. Para você conhecer mais como funciona, ter aí um orçamento sem compromisso, faz o seguinte: faz uma foto aí da sua última conta de luz, especialmente na área onde tem um consumo, manda lá para a MG que eles vão te retornar com um projeto que cabe dentro do seu bolso e de acordo com a sua necessidade. O WhatsApp da MG é o 99428 5739. 99428 5739. Para conhecer mais, você também pode ir lá no Instagram AMG_Solar. 12h16. Quero agradecer a presença aqui do economista Robespierre Duoc, trouxe dicas aqui para ajudar o brasileiro, né? Ajudar os nossos ouvintes, os nossos internautas e a nós também, né, Tiago? Para que a gente consiga aí Anotei tudo aqui, enfrentar o mês sem tantas dificuldades aí com a nossa remuneração. Difícil, complicado, mas a solução é essa: é procurar trabalhar o seu orçamento e ajustar. Fazer o dinheiro trabalhar por nós. Exato. Essa é a principal receita: fazer o dinheiro trabalhar por você e não você trabalhar pelo dinheiro. Maravilha, obrigado, Robespierre.